vocês? Sou a Bia Campolina do blog Beatriz Campolina e você está no meu canal. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no canal. E essa coisa diferente que eu vou tentar fazer com vocês é gravar tags. Eu já vi que muita gente gosta de ver tags, eu sou uma delas. Então eu escolhi um tema entre tantas tags que tem por aí que eu acho que vai ser bem divertido da gente fazer junto. E a tag que eu escolhi hoje é tag anos 90, que eu vi lá no canal da Lu Ferreira, a Chata de Galocha. Bom, vamos lá. As perguntas estão no meu notebook mais bonitinho do mundo. Tá aqui. Tcharam! A primeira pergunta é: qual o seu filme Disney preferido? Eu já começo dizendo que essa primeira pergunta é uma maldade, né? Porque primeiro tem que remeter a gente lá pra década de 90, né? E depois ainda pergunta sobre um filme da Disney que, gente, eu amo animações. Eu assisto todas, até as ruins. Isso é só pra vocês me conhecerem um pouquinho, tá? Mas no comecinho da década de 90, teve uma coisa que me marcou muito e eu agradeço a minha mãe por isso, que foi levar a gente no cinema pela primeira vez, eu e minha irmã, para assistir A Bela e a Fera. Gente, como foi mágico aquilo. Me marcou e me marcou muito, então eu escolho a minha animação, né, preferida da Disney, remetendo a essa época, A Bela e a Fera. Que na verdade tem uma história linda, né, da gente poder ir além daquilo que os olhos veem. E isso nada mais é do que... E isso é completamente de Deus, porque Deus não vê como vê o homem, né? Deus vê dentro de nós aquilo que ninguém vê. E a Bela viu na Fera essa coisa incrível. E aí tem o Gastão, que é um cara charmoso, picareta, enfim. E eu digo assim, até mesmo com o olho de adulto, sabe? Porque é uma animação muito incrível. Se eu já vi de novo? Milhares de vezes. A segunda pergunta é: artista favorito dos anos 90? Gente, eu não sei se durou até os anos 90, eu acho que sim. Mas se não me engano, em 92 ela mudou para outro país, enfim. Mas eu vou ter que falar Xuxa, porque ela fez parte da minha infância, porque todos os desenhos que eu via era no programa dela, porque eu queria ter aquela bota branca, porque eu andava de Xuxinha no cabelo, porque todos os meus aniversários eram da Xuxa. Então não tem como não escolher a Xuxa, sabe? Mas eu vi também que outras pessoas que responderam essa tag falaram muito sobre bandas, né? E nessa época da década de 90, a banda que eu mais ouvia, assim, eu acho que era Five. Eu não sei quem vai lembrar do Five, mas Five era uma boy band, tipo o NSYNC, Backstreet. Eu, como sempre gostava de ser diferentona, eu gostava do Five. E Laura Pausini. Sim, passei horas jogando videogame ouvindo Laura Pausini. Cara, eu sei que não tem sentido, mas era a década de 90, então tranquilo. A terceira pergunta é: doce favorito da década de 90? Eu tô fingindo que eu tô pensando, porque é impossível não elencar pelo menos dois. Aqueles que eu juntava todo o troquinho do pão para conseguir as moedinhas e finalmente poder comprar o guarda-chuva de chocolate e Mirabel. Gente, eu vou botar a foto aqui para vocês poderem ver. Mas o guarda-chuva de chocolate é uma coisa incrível. Era tipo, o cigarro da década de 80 virou o guarda-chuva politicamente correto da década de 90. Era um chocolate assim, ó, sei lá, com gosto de dadinho. Dadinho, ai, dadinho também era muito bom, né? Bom, mas voltando, vamos ficar com guarda-chuva de chocolate
e Mirabel, que era o sonho da minha vida, poder levar na lancheira da escola todos os dias, o que não era possível, porque era um pouquinho mais caro, né? E aí tinha o Mirabel com a cara do Fofão. Gente, Mirabel com a cara do Fofão. Tá, responder essa tag tá me levando pra outros lugares da minha mente. Cara, como a gente teve uma infância legal, né? Meu Deus. Não tem mais Mirabel hoje, né? Ou guarda-chuva de chocolate, ou bolinhas de futebol por 1 centavo. Ou então aquelas balinhas de amendoim colorida, lembra? Ai, meu Deus. Foi muito legal, gente. Muito legal. Foi incrível. Depois de me perder consideravelmente, eis que volto com a pergunta 4. Jogo preferido dos anos 90. Bom, eu era um pouquinho assim, nerd misturada com super esportiva, sabe? Antes de lá pelo meio da década de 90 virar uma pessoa bem dark. Então, o que eu gostava de fazer? Jogar War. War, gente. Esse jogo que todo mundo joga até hoje, que todo mundo conhece. War é incrível. Então a gente juntava morava num condomínio muito grande, e aí juntava toda a galera, ia pro saguão, né? Saguão não, pra portaria, a gente chamava de portaria. Ia todo mundo pra portaria e ficava jogando War. E eram horas, e aí tinha fila, e poucas pessoas tinham o jogo, então na verdade era pra um grupo enorme, porque, gente, era muito caro esses jogos. Não que hoje seja barato, né? Mas lá na década de 90 era algo muito caro mesmo. Então a gente se divertia por horas e era maravilhoso. Era motivo de briga, porque a gente chegava em casa super tarde, né? Porque o jogo demorava muito. Mas aí meu jogo preferido com certeza é o War. Ah, e vale uma menção honrosa para o Super Mario, né? Super Mario Bros. No Nintendo, que era assim... quando a gente não tava jogando War, a gente tava todo mundo na casa do nosso vizinho jogando no Nintendo dele, no Super Nintendo na época, né? E foi muito legal, era muito legal. Porque, gente, se a gente parar pra pensar, a década de 90 tem 25 anos. Entre 16 e 26 anos, né? E isso nos leva a uma época onde não tinha internet. Onde smartphone era um sonho na cabeça de um louco. Onde um videogame custava, sei lá, 3 meses de trabalho da maioria das famílias. Então, assim, era outra realidade. Então, tudo que você fazia era muito junto, tudo era muito compartilhado. Então, era assim, o meu colega tem, o meu vizinho tem, a minha prima tem, sabe? E isso gerava uma comunhão, uma unidade com as crianças que era muito bacana. Então, assim, até mesmo para ver filmes, aquele videocassete, gente, olha, eu velha, né? Mas videocassete era uma coisa rara de ter também, não era todo mundo que tinha um videocassete. Então, ia, alugava uma fita, juntava todo mundo, ia pra casa de quem tinha o videocassete para assistir junto o filme. Então, era outra dinâmica, né? Cara, talvez seja saudosismo, né? Mas eu achava sensacional. Eu fico pensando nos meus filhos, sei lá, de que eles vão brincar? Eles vão brincar de joguinho no celular, não sei. Eu espero que eles corram na rua, brinquem com os coleguinhas e arrumem toda a confusão do mundo igual eu arrumei, é isso que eu espero. Opa! Voltando ao foco, tá muito fácil perder o foco nessa tag, gente, me desculpa. Mas, próxima pergunta. Livros favoritos? Bom, como eu era meio nerd, não tem como um nerd ou na época CDF, né, queridos? Eu era CDF. Não tem como não ler muito. Então eu vivia na biblioteca, era um hábito que eu tinha, assim, hora do recreio eu ia pra biblioteca. Era uma coisa bem comum de acontecer. Quando eu não tava brincando e jogando bola e correndo igual uma maluca, eu tava lendo. E eu não sei se vocês vão lembrar da coleção Vagalume, que era uma coleção muito famosa. Eu nem sei se tinha nas escolas privadas, mas nas escolas públicas eu sei que sim. E eram muitos livros. Inclusive, eles vão até lançar um filme agora, acho que esse ano, eu não sei a data, depois eu olho e coloco aqui pra vocês, sobre o meu livro preferido, que é O Escaravelho do Diabo, que era dessa coleção Vagalume,
que era um suspense e que tem uma história muito importante pra mim, porque por causa desse livro eu passei a ler suspenses. Então eu me interessei primeiro por Agatha Christie, depois por Stephen King, e aí fui crescendo dentro dessa área mais policial, mais de suspense, né? Então, O Escaravelho do Diabo com certeza é o meu livro preferido da década de 90. E tem uma pergunta aqui que eu fiquei meio sem entender, mas tudo bem. Lojas favoritas de roupa. Gente, quando eu era nova, tem uma moda, vamos falar assim, que é melhor. Tem uma moda que marcou muito, que era a moda das jardineiras. Então, assim, sabe, uma jardineira comprida mesmo, de calça jeans e negocinho de prender, assim. E, cara, quem tinha uma jardineira era assim, ó, muito incrível. E aí eu lembro que depois de muitos anos, aí eu já devia ter o quê? Uns 14 anos, por aí, que finalmente consegui ter uma jardineira, e era a jardineira que eu queria, do lugar que eu queria, de uma loja que tinha, acho que uma licença dos Looney Tunes, sabe, dos personagens. E essa loja chama Side Play, que tinha lá em BH, no Shopping Cidade. E quando eu ganhei a jardineira com o Piu Piu, eu usei ela até ela rasgar literalmente. Então, assim, não é que eu era louca, fosse louca com essa loja, não. Eu queria a jardineira com o bichinho. Era isso que eu queria, mais nada. Mas de modo geral eu comprava roupas onde minha mãe quisesse. Teve uma época que a minha mãe fez as nossas roupas, então eu não lembro de ser pegada a essas coisas. Não mesmo. E a última pergunta: o que você assistia depois da escola? Bom, na década de 90, eu estudei em algumas escolas, né? E eu lembro que eu estudava numa escola que, quando eu era numa escola mais perto, que era na escola de bairro, eu saía correndo depois da aula pra conseguir pegar o X-Men. Que era o X-Men, aquele da vampira, do Wolverine, mas aquele mais tradicional, daquele desenho mais assim. Eu vou ver se eu acho uma foto pra botar aqui. Então eu corria muito pra conseguir ver esse desenho. E geralmente eu chegava com um prato de comida vendo desenho, assim, ó, bem correndo, bem desesperada. Mas depois, quando eu fui pra uma escola que era mais longe, eu realmente não conseguia ver. Então eu lembro de chegar em casa e assistir Jornal Hoje, por incrível que pareça. Eu sempre gostei muito de Jornal Hoje. E eu lembro também que tinha um desenho que dava tempo de eu ver, que não passava na Globo. Não lembro agora, mas eu acho que era Cavaleiros do Zodíaco, eu não sei em que canal passava. Mas o ponto é, eu não gostava. Eu não gostava, então eu ficava no jornal mesmo sendo criança, vai entender a pessoa aqui. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, eu fiz uma viagem na minha mente. Adorei lembrar dos anos 90. Adorei lembrar da maneira como eu cresci, dos amigos com quem eu cresci, o tanto de gente que era, a confusão que era. Quantas vezes eu me machuquei, quantas vezes eu machuquei pessoas. Acho que tinha que ter uma pergunta assim, ó. Qual foi a sua maior briga na década de 90? Cara, muito bullying. E não era bullying, sabe? Cara, foi muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido assim como eu gostei. Convido vocês a fazerem um exercício disso, porque é muito gostoso lembrar um pouquinho dessa época, da época que a gente foi criança, né? Independente de qual época você tenha sido, seja nos 80, seja nos 2000, que você lembre um pouco daquilo que te construiu para te fazer ser o que você é hoje, sabe? Porque esses pedacinhos de história que constrói a gente, sabe? E é incrível poder lembrar disso. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Gente, se você curtiu o vídeo, dá um joinha pra mim. E não deixa de comentar se você tiver qualquer dúvida, se você quiser compartilhar alguma coisa, se você foi meu amigo nessa época e eu fiz coisas pra você. Um beijo, então. Até a próxima.